Bom dia! Você já se sentiu como se todo mundo estivesse contra você? Sabe aquele momento em que parece que até as pessoas mais próximas se voltaram contra você, quando as acusações voam de todos os lados e você se pergunta se Deus realmente está vendo sua situação? Hoje eu preciso compartilhar com você uma das descobertas mais transformadoras que já fiz nas Escrituras, algo que mudou completamente minha forma de enfrentar as injustiças da vida. Imagine por um momento estar sendo perseguido injustamente, tendo sua reputação destruída por mentiras, sentindo que o mundo inteiro conspirou contra você. Essa era exatamente a situação de Davi quando ele clamou no Salmo 7, versículos de 1 a 10. Mas o que ele fez nesse momento de desespero vai revolucionar sua forma de lidar com as adversidades. Davi grita para Deus: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não me arrebate como leão, despedaçando-me, sem que haja quem me livre. Perceba a intensidade. Ele se sente literalmente como uma presa sendo caçada por um leão feroz. Mas aqui vem algo incrível que a maioria das pessoas perde completamente. A verdade é que Davi não estava apenas pedindo proteção. Ele estava fazendo algo muito mais profundo e poderoso. Ele continua: Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei mal àquele que tinha paz comigo ou despojei o meu adversário sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? Davi estava fazendo algo que vai contra todos os nossos instintos naturais. No meio da perseguição injusta, em vez de simplesmente clamar por vingança, ele estava fazendo uma autoavaliação diante de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, se eu realmente fiz algo errado, se há pecado em mim, então que eu receba o que mereço. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Davi sabia algo sobre o caráter de Deus que transformou sua perspectiva sobre toda a injustiça. Ele declara: Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará a congregação dos povos. Por causa dela, pois, volta-te para as alturas. Olha só essa revelação que vai transformar seu dia. Davi entendeu que quando você está sendo injustiçado, você não está apenas enfrentando pessoas. Você está testemunhando uma batalha cósmica entre justiça e injustiça, entre luz e trevas. E Deus não é apenas um espectador nessa batalha. Ele é o juiz supremo que se levanta em favor daqueles que são tratados injustamente. Durante anos vivemos achando que quando somos injustiçados, precisamos nos defender sozinhos, revidar, provar nossa inocência para todo mundo, até Deus nos mostrar que existe um tribunal muito mais alto, muito mais poderoso do que qualquer opinião humana. Davi declara: O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Imagine por um momento o que acontece quando você realmente entende isso. Quando você para de tentar convencer todo mundo da sua inocência e começa a confiar que Deus é seu juiz. Quando você para de se consumir com raiva e começa a descansar na justiça divina. A transformação é sobrenatural. Sabe o que o profeta Isaías revelou sobre isso? No capítulo 54, versículo 17, ele declara uma promessa incrível. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Mas aqui é onde o Espírito Santo nos revela algo incrível. Davi não para por aí. Ele faz uma declaração que mexe com tudo o que pensamos sobre justiça divina. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleças o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. A palavra provas aqui é fundamental. Em hebraico, a palavra usada é bachan, que
que significa testar metais no fogo para purificá-los e revelar sua verdadeira qualidade. Davi estava dizendo que Deus usa as injustiças, as perseguições e as acusações como um processo de refinamento na vida do justo. O que você vai ouvir agora tocou meu coração profundamente quando Deus me revelou. As injustiças que você enfrenta não são evidência de que Deus não está cuidando de você. Elas são evidência de que Ele está refinando algo precioso dentro de você. Cada acusação falsa, cada perseguição injusta, cada momento em que você é mal compreendido, Deus está usando para revelar e purificar o ouro da sua fé. Pense na última vez que você foi injustiçado. Como você reagiu? Com raiva, com desejo de vingança, com amargura? É natural, é humano, mas Deus quer te levar a um nível muito mais alto de maturidade espiritual. Ele quer que você aprenda o segredo que Davi descobriu naquele vale de lágrimas. Durante séculos pensamos que ser cristão significava não enfrentar injustiças, até Jesus nos mostrar que o próprio caminho da cruz passa pelas acusações falsas, pela incompreensão e pela perseguição. Mas ele também nos mostrou que há uma coroa de glória do outro lado da cruz. O apóstolo Pedro, que viveu essa realidade na pele, escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque é louvável que alguém, por amor de Deus, sofra afrontas padecendo injustamente. Porque que glória é essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é louvável diante de Deus. Mas aqui vem algo que vai revolucionar sua perspectiva. Davi continua sua oração com uma declaração profética que revela o coração de Deus sobre justiça. Meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. A palavra escudo aqui não é apenas sobre proteção física, é sobre identidade. Davi está dizendo que sua verdadeira identidade, sua reputação, sua dignidade não dependem do que as pessoas falam sobre ele, mas do que Deus sabe sobre seu coração. Quando você entende isso, você se liberta da escravidão da opinião pública. Você já parou para pensar por que Jesus, quando estava sendo crucificado injustamente, não se defendeu? Lucas registra no capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sabia que seu pai era seu escudo, seu juiz, sua vindicação. E é aqui que o Espírito Santo nos revela algo incrível sobre o versículo 10 do Salmo 7. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Essa frase mudou minha vida completamente. Durante anos, eu achava que a ira de Deus era algo negativo, algo para temer. Mas quando você está sendo injustiçado, quando você está sendo perseguido por fazer o que é certo, descobrir que Deus se ira todos os dias contra a injustiça é a notícia mais consoladora do universo. A ira de Deus não é como a nossa raiva humana, descontrolada, vingativa, destrutiva. A ira de Deus é a resposta perfeita de um coração perfeitamente justo contra tudo que machuca seus filhos. É o amor em ação contra tudo que destrói o que Ele ama. Imagine por um momento que você tem um pai que ama você incondicionalmente, que conhece seu coração perfeitamente, que vê cada injustiça que você sofre e que tem poder absoluto para fazer justiça no tempo certo. Esse pai não só pode fazer justiça, ele quer fazer justiça. Ele se ira quando vê você sendo maltratado. Essa é a realidade do nosso relacionamento com Deus. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, nos dá uma perspectiva poderosa. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe por que Deus é tardio em irar-se? Porque Ele quer dar oportunidade de arrependimento. Mas quando essa oportunidade é rejeitada sistematicamente, quando a injustiça se torna um padrão,
Quando os inocentes continuam sendo oprimidos, aí Deus se move. E quando Deus se move, nada nem ninguém pode resistir à sua justiça. Durante anos vivemos com medo da ira de Deus, esquecendo que para o justo, a ira de Deus contra a injustiça é a maior das consolações. É a garantia de que nenhuma lágrima sua passa despercebida, nenhuma injustiça fica impune, nenhuma perseguição é ignorada pelo Altíssimo. Mas o que mais me impressiona na oração de Davi é que ele não termina pedindo vingança contra seus inimigos. Ele termina exaltando o caráter de Deus. Deus é juiz justo. Ele entendeu que sua maior necessidade não era que seus inimigos fossem punidos, mas que o caráter justo de Deus fosse revelado através da sua situação. O apóstolo Paulo captou essa mesma revelação quando escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha só essa revelação que vai transformar sua forma de ver as injustiças. Paulo não estava falando apenas sobre uma recompensa futura. Ele estava falando sobre uma realidade presente. Quando você confia no justo juízo de Deus, você já vive coroado. Você não precisa esperar a vindicação humana para ter dignidade. Sua dignidade vem do fato de que o juiz do universo conhece seu coração. A verdade é que Deus tem algo muito maior preparado para você do que simplesmente resolver suas injustiças atuais. Ele quer usar essas injustiças para desenvolver em você um caráter que reflita o próprio caráter de Cristo. Ele quer que você aprenda a confiar nele, não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando tudo parece estar contra você. Você se lembra da história de José no Egito? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido pelo copeiro na prisão, anos de injustiça após injustiça. Mas quando finalmente chegou o momento da vindicação, José disse algo profundo aos seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo numeroso. José entendeu que Deus havia usado cada injustiça, cada perseguição, cada momento de abandono para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar para cumprir o propósito divino para a sua vida. As injustiças não foram obstáculos ao plano de Deus, elas eram o plano de Deus. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? Jesus, na cruz, experimentou a maior injustiça da história. O único homem perfeitamente inocente foi condenado como criminoso. Mas foi exatamente através dessa injustiça suprema que a maior justiça foi estabelecida. A justiça que nos salva e nos torna filhos de Deus. Quando você compreende isso, você para de ver suas injustiças como evidência de que Deus não está cuidando de você e começa a vê-las como evidência de que Ele está preparando algo glorioso através de você. Mas aqui vem algo que vai revolucionar sua perspectiva sobre perdão. Davi, mesmo clamando por justiça, não estava alimentando ódio em seu coração. Em outro salmo, o 109, versículo 4, ele revela: em paga do meu amor me são adversários, mas eu faço oração. Essa é a marca da maturidade espiritual. Você pode clamar por justiça divina enquanto mantém um coração livre de amargura. Você pode confiar que Deus fará justiça sem precisar fazer justiça com suas próprias mãos. Você pode amar seus inimigos enquanto confia que Deus lidará com eles no tempo e da forma certa. Jesus nos ensinou isso de forma prática no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso não é sobre ser fraco ou passivo diante da injustiça. É sobre ser tão forte espiritualmente que você não precisa rebaixar seu caráter para lidar com quem rebaixou o dele. É sobre ser tão seguro na justiça de Deus que você pode se dar ao luxo de perdoar quem não merece perdão. Durante séculos, pensamos que perdoar significava fingir que a injustiça não aconteceu ou que não doeu. Até Deus nos mostrar que perdoar é entregar a injustiça nas mãos do juiz perfeito, é confiar que ele fará melhor justiça do que nós jamais conseguiríamos fazer. Imagine por um momento como seria sua vida se você realmente confiasse que Deus é seu escudo, seu protetor, seu vindicador. Se você soubesse que cada injustiça que você sofre está sendo anotada no tribunal celestial. Se você tivesse certeza de que no tempo certo, da forma certa, a justiça de Deus se manifestará em sua situação. A verdade é que quando você vive dessa forma, você se torna livre. Livre da necessidade de provar sua inocência para todo mundo. Livre da escravidão da aprovação humana. Livre para amar mesmo quando é odiado. Para bendizer mesmo quando é amaldiçoado. Para fazer o bem mesmo quando recebe o mal. E é aqui que o Espírito Santo nos revela o segredo mais profundo do Salmo 7. Quando Davi clama, meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Ele não está apenas falando sobre proteção externa. Ele está falando sobre transformação interna. As injustiças que você enfrenta não são apenas testes da sua fé. Elas são oportunidades de Deus refinar seu coração, purificar seus motivos e desenvolvê-lo em um vaso de honra que pode ser usado para propósitos eternos. O apóstolo Tiago captou essa revelação quando escreveu no capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que mudou tudo para mim quando entendi isso? Percebi que Deus não permite injustiças na minha vida para me destruir, mas para me construir. Não para me derrotar, mas para me fortalecer. Não para me humilhar, mas para me purificar. Cada pessoa que te persegue injustamente está, sem saber, servindo ao propósito de Deus de desenvolver em você paciência. Cada acusação falsa está desenvolvendo em você humildade. Cada momento de incompreensão está desenvolvendo em você compaixão pelos outros que também são mal compreendidos. Quando você começa a ver as injustiças dessa perspectiva, algo sobrenatural acontece em seu coração. Você para de ser vítima e se torna vencedor. Você para de ser reativo e se torna proativo no reino de Deus. Você para de se consumir com o que fizeram contra você e começa a se focar no que Deus está fazendo através de você. Mas o que mais me impressiona na oração de Davi é que ele termina não com um pedido desesperado, mas com uma declaração de fé no caráter de Deus. Ele está dizendo: eu sei quem tu és, Senhor. Tu és juiz justo. Tu te iras contra a injustiça. Tu és meu escudo. Tu salvas os retos de coração. É isso que falta para muitos de nós quando enfrentamos injustiças. Não é mais informação sobre nossos direitos. Não são mais estratégias para nos defender. Não são mais argumentos para provar nossa inocência. O que precisamos é de uma revelação mais profunda do caráter de Deus. Quando você realmente conhece o coração de Deus, quando você entende sua paixão pela justiça, quando você compreende que Ele se importa mais com sua situação do que você mesmo se importa, aí você encontra uma paz que excede todo entendimento. O profeta Abacuque passou por essa mesma jornada. Ele começou questionando a justiça de Deus, perguntando por que os ímpios prosperavam enquanto os justos sofriam.
Mas quando Deus lhe revelou seus caminhos, Abacuque terminou sua oração no capítulo 3, versículos 17 e 18, com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé que Deus quer desenvolver em você através das injustiças que você enfrenta. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas do caráter inabalável de Deus. Uma esperança que não se baseia na justiça humana, mas na justiça divina. Um amor que não diminui com as perseguições, mas se fortalece com elas. Se esta palavra está tocando seu coração, como tocou o meu, quando Deus me revelou essas verdades, se você sente que precisa dessa perspectiva divina sobre as injustiças da sua vida, se você quer aprender a descansar no fato de que Deus é seu escudo e seu vindicador, então compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir que há um juiz justo nos céus que conhece perfeitamente a situação de cada um dos seus filhos. Nos vemos ao meio-dia com mais sabedoria divina, quando vamos explorar como Jesus aplicava esses princípios na prática quando enfrentava oposição e perseguição. Que hoje você experimente a paz sobrenatural de saber que seu escudo é de Deus, que salva os retos de coração e que Ele é juiz justo que se ira todos os dias contra tudo que machuca você.